Portanto, todas essas realidades, perdão, todas essas realidades acabam por enriquecer a pessoa e também, de algum modo, perceber porque é que nós estamos aqui e que somos parte dessa urbe e dessa dinâmica que é ser teixeirense, que é ser açoriano, que é gostar de todos e que, ao fim e ao cabo, por isso é que estamos a falar e é que estamos aqui a debater. Pessoas tão distintas, só para acabar, pessoas tão distintas como gente da diáspora, que já são a terceira geração de portugueses, por exemplo, na América ou no Canadá, que os seus antepassados, ou o seu avô, o seu bisavô, tinham qualquer coisa relacionada com touros, mas a verdade é que ainda sentem este vínculo ao touro e à sua ilha. Portanto, é algo forte e algo que precisa ser contado. Por isso é que me fascino com isso. Podia fazer outra coisa qualquer, de ficar em casa a ver séries da Netflix, que também eu faço. Mas pronto, tenho essa parte que eu gosto muito também. Aliás, aqui falamos na vertente mais histórica, falamos mais sobre a questão da freguesia da Ribeirinha e desta tourada do 1º de Maio, como é que surgiu, mas a verdade é que as touradas à corda e toda a história tem muito mais do que a tourada quando começou na Ribeirinha. Como dizia, realmente consegue definir tudo aquilo que somos e vem muito anteriormente e existe todo um processo das touradas à corda e mesmo nas outras freguesias existe todo um processo. Sem dúvida, sem dúvida. Só para se ter noção, o primeiro autorização que a Câmara Municipal de Angra deu para uma tourada foi em 1622 e há relatos de haverem touradas à corda antes disso. Touradas à corda, isto é, relatos em que se corriam touros na rua, algumas vezes amarrados. Corriam-se touros também, e é preciso que as pessoas tenham noção disso, corriam-se touros no século XVI, na Ilha Terceira, por uma questão muito simples. Amarravam-se os touros porque não havia maneira de os lidar sem serem amarrados, porque fugiam. Porquê? Porque não havia madeira para tapar os sítios, não havia recintos fechados, e amarravam-se. E também está aí uma das origens da tourada à corda. Mas nessas corridas, que geralmente eram corridas para fidalgos, nessas corridas banderilhavam-se os touros também. Portanto, a tourada à corda tem diversas origens e que me permitem, que dizem, e eu também já pus isto por escrito, em alguns pontos a origem da tourada à corda pouco tem de tauromaquia. Tem a ver com vivências em sociedade, tem a ver com o evoluir de uma sociedade açoriana e tem a ver com a necessidade de consumo de proteína de bovinos que foram postos aqui na altura dos descobrimentos e de povoamento e que se multiplicaram de tal maneira que depois eram a forma que nós tínhamos da proteína ser utilizada para as populações, a carne dos animais ser utilizada. E como eu contei há pouco, havia que prendê-los, trazê-los do interior da ilha para as povoações no litoral para serem consumidos. E aí também é um dos pontos da tourada à corda. Ou seja, depois há as festas do Espírito Santo, que também são um ponto fundamental para cimentação daquilo que são as touradas à corda como nós conhecemos hoje em dia. Há vários fenómenos, para além do tauromáquico puro e simples, que definem aquilo que é a tourada à corda e daquilo que é a nossa aficião erudita, com os festejos na praça, e popular, com as touradas à corda. Aqui também existem, nomeadamente hoje, touradas em diversos sítios. É apologista que só devia existir uma tourada em cada dia, ou acha que é interessante haver esta vertente e esta dinâmica de várias touradas por dia? Nós temos a tourada à corda da maneira que temos hoje e temos o fenómeno tauromáquico com a pujança na Ilha Terceira, quer seja das touradas de praça, quer seja das touradas de corda, porque é um fenómeno livre. Nós, se formos regrar muito uma coisa, ela acaba por perder a genuinidade e acaba por estrangular um bocado o poder de adaptação a novas situações, de capacitação para novas realidades, de adaptação a uma sociedade que está em permanente mudança. Nós devemos regrar, sim, mas com cuidado. Se as pessoas têm, isso é um mercado livre, se as pessoas têm capacidade monetária para dar uma tourada em determinado dia, acho muito bem a regra de não se dar em duas freguesias ao mesmo tempo. Mas se o mercado assim o exige, pois que se dê. Acho que elas têm que ser singulares e têm que respeitar uma linha de conduta que ao fim e ao cabo é a tradição. Nós não nos cabe na cabeça que um pastor venha vestido com uma t-shirt ou de qualquer maneira. Portanto, há uma linha de conduta que deve definir isso. Mas, no entanto, ela deve ser livre, as pessoas devem se expressar da forma que quiserem.
Aliás, isso há sempre os dois lados da moeda, é mesmo como o Carnaval, também há imensas críticas sobre a inovação de alguns grupos, não é? Outros que não respeitam o tradicional, mas a verdade é que no meio de tudo, seja no Carnaval, nas touradas, pelo menos uma linha condutora tem que existir, não é? Sem dúvida. Eu acho que tocou aí em 2 pontos que são fundamentais. A tauromaquia e o Carnaval. Não há outra coisa na Ilha Terceira que consiga agregar tantas pessoas em 4 dias. É um fenómeno absolutamente fantástico, que só tem algum paralelo nos touros. Os touros são 6 meses, mas o Carnaval são 5 e aquilo são salões cheios. É realmente uma dinâmica que nós terceirenses temos, e que soubemos exportar. A nossa diáspora pegou nisso e soube fazê-lo muito bem. Com as touradas à corda, com o seu Carnaval. Portanto, é algo que faz parte da nossa gênese enquanto elementos deste mundo em que nós vivemos hoje, não é? E acha que a nível do período de touradas à corda, que são muitos meses ou poucos, que devia ser encostado ou não, porque isso também já foram algumas questões que chegaram a ser levantadas. Digamos que sempre que existe algum tipo de tradição, as pessoas têm que sugerir sempre alguma coisa ou criticar ou sugerir, que às vezes também são boas sugestões. Neste sentido, o que é que acha? São muitos meses ou não? Porque isto quase que são os 6 meses de tourada e 6 meses a pedir pelas touradas. Pois, eu nisso sou um bocado suspeito para falar, porque assim... E era o ano todo. Cá para mim era o ano todo, mas eu entendo que em realidade não é possível. Nós tivemos aí uma experiência naquele tempo pós-Covid em que as touradas foram até novembro. Algumas suportaram-se quando o tempo estava bom, outras já começaram a ser demais. Guerrita, que era um matador de touros, um figurão, um matador de touros do início do século XX, dizia que os touros querem-se com sol e moscas. E realmente as touradas à corda é a mesma coisa. Com sol, com apetência, com vontade para estar. As coisas têm a sua realidade, porque depois também os ritmos biológicos dos animais não aguentam. Uns invernos rigorosos, com os ganadeiros praticamente tudo o que têm em alimentação é para o animal se manter e se aquecer. Não nos passa para a cabeça tirar um animal de mato para vir corrê-lo nas ruas. Portanto, isso tudo tem a ver com ritmos biológicos que têm que ser respeitados. É claro que ainda bem que assim é, que se não se houvesse touros durante todo o ano, pronto, isso é... Se calhar também não tinha tanta gente. Eu acho que as coisas têm que ser vividas no seu tempo. E depois, muitos casamentos como o meu ia ser um problema, porque a gente ia para os touros quase todos os dias. Isso era um problema. Ainda bem que as coisas são assim. Não, isso em termos de brincadeira, acho que as coisas... Agora falando a sério, acho que as coisas têm o seu tempo certo e que deve-se obedecer àquilo que são os ritmos biológicos, que são os ritmos que vêm da natureza e que nós apenas os fazemos é seguir. Os solstícios, mudanças de estação e tudo isso que tem a ver com agricultura, produção, colheitas, tudo isso deve ser respeitado. E a tauromaquia também, naturalmente. Falava aqui das questões do casamento, é tudo de brincadeira, mas eu aproveito para questionar sobre as mulheres. Ou seja, antigamente o papel dos homens era muito mais evidente nas touradas. Hoje em dia chegamos ao mato e já vemos mulheres a tratar dos touros, as mulheres com grande papel também nas ganadarias, mulheres bastante aficionadas. A própria evolução também ditou isto, as mulheres estarem mais envolvidas na tradição. Sim, nós não nos podemos esquecer... agora com as comemorações de 25 de Abril, que as mulheres começaram a votar, julgo eu, em 75 ou 74, por aí. Portanto, vejamos o que era inconcebível hoje em dia e que já permite que se faça. Mas, no entanto, deixe-me que lhe diga que a tauromaquia sempre foi uma forma de igualdade, de género, e isso ficou bem patente pelas diversas mulheres toureiras que triunfaram nas arenas mundiais. Nós temos o grande exemplo que nós chamamos a deusa loira do toreio, que os espanhóis chamam la diosa rubia del toreo, que foi Conchita Citron. Conchita Citron foi uma figura tão importante como os grandes matadores da sua época foram, que toreou aqui na Terceira em junho de 58 e que esteve numa tourada à corda em Santo Amaro naquela altura. Portanto, a tauromaquia sempre foi... uma forma de igualdade de género, de democracia. Todos os credos políticos eram admitidos na tauromaquia, todas as raças, todas as etnias eram admitidas como assistentes da tauromaquia. Está pelo mundo inteiro. E mesmo agora, recentemente, nós temos
mulheres apoderadas de altíssimo nível, que são empresários dos toureiros, apoderados são empresários dos toureiros. Nós temos jornalistas taurinas de elevado gabarito, nós temos gente que fala de touros de elevado gabarito, nós temos ganadeiras de elevado gabarito também. E é assim, tudo o que um homem faz, uma mulher também pode fazer, assim como tudo o que uma mulher faz, um homem deve fazer também. Portanto, e a tauromaquia sempre foi um exemplo disso, mas mesmo na altura da ditadura de Franco em Espanha, na altura de Salazar, a Conchita toreava em Portugal. A Conchita de Citrón toreava em Portugal e toreava de forma a triunfar nas praças todas. E vivíamos num tempo de ditadura, de restrição, de viver em sociedade totalmente diferente daquilo que é hoje. E a tauromaquia respeitava essa igualdade de género. É algo que merecia um estudo profundo sobre isso. E muitas vezes, quando nós vemos certos setores da sociedade dizerem que a tauromaquia é sexista ou que a tauromaquia tem valores do passado, pois a ética, a verdade são valores que são intemporais, que vêm do passado, e esses a tauromaquia tem. Mas os valores de adaptação à sociedade, de respeito mútuo, de empatia e neste caso de dar às mulheres também um papel fundamental, acho que é transversal àquilo que é a tauromaquia atual. Outra coisa que também vos posso comentar aqui é que os pastores são homens, muitas vezes os toureiros são homens. Porquê? Porque muitas vezes têm capacidade física de andar ali, não é? Acho que estranharia um bocado se houvesse uma mulher pastora, mas o primeiro que se estranha depois entranha-se. Não me causa nada, não me causa pavor nenhum. A compleição física e a capacidade física é que é diferente nos e noutros, e isso é assim, não há volta a dar. Aqui já então neste último touro, o que é que podemos dizer da prestação deste animal e também, de certa forma, um balanço do que se conseguiu ver, a comparação que podemos fazer entre animais, entre ganadarias até? Olha, o touro está a ter um comportamento positivo, razoável, está-se a movimentar, é um animal bonito, bem tratado, também grande. Vou ser um bocado imparcial e um bocado realista, porque é a minha forma de ser. Acho que a primeira parte foi uma primeira parte mais positiva em termos de comportamento de touros. O primeiro touro julgo que foi o melhor de todos, mas acho que abrimos a época na fonte de uma forma bastante positiva, com animais fortes, com animais bonitos, que não são o espelho do inverno difícil que tivemos, e há que tirar o peso, o chapéu, de facto, aos ganadeiros pelo trabalho que fizeram aqui de ter os animais bem tratados, que essa é a primeira função que realmente é atribuída a um ganadeiro, e que, olha, já estamos agora à espera de sexta-feira, penso eu que haverá touros aqui outra vez, para cá estarmos no Arraial. Eu, infelizmente não vou poder estar porque tenho trabalho nesse dia, mas é com muita pena e deixa um sabor de boca, provavelmente no próximo fim de semana, a ir a uma tourada à corda e matar um bocado esse vício, que acaba por ser um vício depois de tourada em tourada por aí abaixo, não é? Como falávamos há pouco, é um encontro entre pessoas e dizia que às vezes é nas touradas que acabamos por rever pessoas que já não víamos há imenso tempo, até dar alguns recados que não se dão pelo telemóvel. E agora, quase todos os dias, existe sempre um motivo para sair do trabalho e ir a correr para as touradas. Eu é assim, eu tenho uma meia-culpa para fazer. Quando vinha de férias da faculdade, houve épocas de chegar a ver 70, 80 touradas, houve uma época até de chegar a ver 90 e tal touradas. Hoje em dia vejo 20, e vejo 20 porquê? Porque tenho uma vida profissional bastante atarefada, que me ocupa grande parte do meu pós-laboral, do que é o horário normal das 9 às 5, depois estende-se muitas vezes até às 9h30, 10 da noite, e de maneira que não me permite acompanhar como gostaria. Pronto, mas isso é o facto de sermos adultos, de termos outras responsabilidades e pronto, e a nossa vida não é só touros. Se fosse era porreiro, mas não é. Mas não é só touro. Mas pronto, só o conforto de saber que posso ir aos touros e só o conforto de saber que posso falar de touros com alguém que encontro e que terá ido e que me vai explicar o que é algo que me faz sentir bem.
Hoje em dia as touradas à corda não acabam nos arraiais, elas continuam nos vídeos, elas continuam nas redes sociais, às vezes com discussões intermináveis. Portanto, mas isso são factos do tempo e factos que nós temos que nos adaptar a eles. A televisão, os vídeos, já quando apareceram os vídeos resumos das touradas, já tivemos um mundo novo, e agora com as redes sociais, com as fotografias, somos todos fotógrafos, eu também somos todos fotógrafos, ou seja, isso, aparece aqui um mundo novo, e que são as touradas à corda cada vez mais a adaptarem-se novamente a essas situações. Portanto, é o que eu digo, tem que ser um fenómeno livre, e para ser um fenómeno livre é que se adapta a situações diferentes e que sabe ultrapassar situações que eventualmente possam ser difíceis, como ultrapassou, por exemplo, a questão do Covid, que foi uma altura bastante difícil para a tauromaquia e que podia ter tido realmente uma projeção bastante negativa, mas a verdade é que não teve, e as coisas continuam realmente como eram antes da pandemia, não é? E na reta final também desta tourada, porque já conseguimos ver que está a preparar tudo para este último touro a entrar da ganaderia João Gaspar, e feito também aqui este balanço onde realmente referiu que a primeira parte se calhar foi mais forte em vários sentidos, porque até a varanda onde estamos agora está mais vazia, mas tendo em conta este balanço, realmente é de salientar a importância de continuar com a tradição e o esforço que é feito por muita gente para que hoje possamos estar aqui. E resumindo tudo o que falamos, desde alguns ataques que existem, desde o que há a melhorar e que é possível melhorar, desde o que se deve manter, a pergunta-chave é: a tourada à corda e em concreto a tauromaquia vai continuar de pé? Conseguimos analisar isso e podemos afirmar que durante bons anos teremos, mesmo com alguns ajustes, mas teremos touradas à corda na Ilha Terceira, muitos mais 1 de maio, para dar início a mais uma época. Eu quero crer que sim, mas não sou comodista. A tauromaquia precisa realmente de pessoas que vivam, que a saibam viver, mas que a saibam falar, a saibam potenciar, a saibam expor, porque saibamos uma coisa: nós não estamos imunes a uma sociedade em perfeita mudança. Se nós soubermos encarar essa mudança e a tornarmos positiva e tentarmos contornar os pontos negativos, é uma coisa. Se nós formos comodistas e batermos nas costas uns dos outros a dizer pá, isso tem uma força tão grande que isso não vai acabar, é o primeiro ponto para começar a acabar. E quando houver a desunião entre as pessoas que gostam de touros, cada uma a remar para o seu lado, que é o que geralmente acontece, cada uma a remar ao seu lado, abrimos brechas que aí os antataurinos conseguem penetrar e conseguem fazer um dano muito efetivo. O fervor que havia há décadas atrás não é o mesmo fervor de hoje em dia. As touradas à corda consentem-se, as touradas à corda estão presentes porque elas entram para a porta de dentro todos os dias. Mas há uma geração, a geração dos meus sobrinhos e uma geração antes dessa, que se calhar já não tem tanto vínculo à tourada à corda, e é nisto que precisamos melhorar um pouco. Mas pronto, isso o tempo dirá, sem ser catastrófico, realmente a tauromaquia está extremamente implantada na Ilha Terceira e isso é um ponto, é um alicerce muito forte para podermos contornar ataques que ela eventualmente possa ter. Muito bem, vejo que também então estamos mesmo aqui a terminar. Resta-me agradecer toda esta sua visão e este contributo importante em mais um ano por colaborar novamente com a Vitec, que certamente enriqueceu, e quem está lá em casa também teve outra visão. Lá está, é preciso existir este tipo de visões, é preciso que existam pessoas como o José Paulo a dar contributos neste sentido e a partilhar conhecimentos, que acho que só assim também é que podemos avançar e melhorar o que há para melhorar. Por isso, uma vez mais, o meu agradecimento. Não sei se também eventualmente quer aproveitar esta oportunidade, já que estamos em direito, para mandar algum tipo de mensagem. Não, é agradecer-vos o facto de estar aqui. Quando é para falar de touros, eu estou sempre pronto. Agradecer-vos, realmente é um gosto estar aqui a falar convosco e de algum modo também passar uma opinião que é minha
e passar uma coisa que gosto tanto, que é realmente a tornoquia. É um gosto, quando quiserem contar, estou sempre pronto para isso. O gosto foi todo meu. Muito obrigada e então ficamos aqui com o fim. Realmente o touro já está a entrar, é tempo dos foguetes para terminar então esta tourada, mas nós não terminamos a emissão. Vamos também de seguida entrar então na casa onde nos encontramos, conhecer um pouco desta casa. Termino sim agora então este comentário e reflexão feita por José Paulo Lima, uma reflexão importante e espero que aí em casa tenha sido apreciada. Eu pessoalmente, como dizia há pouco, aprendi bastante, também fiquei com grande conhecimento e com outro tipo de visão de uma tradição que também sempre acompanhei desde pequena, como qualquer terceirense que acabou por acompanhar, mas tive outra visão, outra perspectiva e espero que aí em casa o sentimento também tenha sido o mesmo, de relembrar que aqui também o José Paulo Lima tem o livro Tourada à Corda, a bandeira de que também partilha algum do seu conhecimento para quem tiver algum interesse. Uma vez mais também agradecer a quem nos recebeu para que esta transmissão fosse possível. Hoje tivemos então o início de mais uma época das touradas à corda. Normalmente tentamos todos os anos assinalar este início com esta transmissão em direto. Durante o ano continuamos a fazer alguns acompanhamentos desta tradição aqui dos terceirenses, que prolonga-se agora até outubro. Volto então daqui a pouco. Vamos continuar a ver então a reta final desta tourada. Os foguetes já estão a dar início, que tudo terminou, e vamos acompanhar um pouco mais do ambiente. Despeço-me por agora, agradecer de uma vez mais a todos os que colaboraram nesta tarde do feriado 1 de maio, em especial com este documentário e reflexão de José Paulo Lima. Até já! E está então terminada a tourada. Agora estamos dentro da casa que também possibilita tudo isto e que também nos abre portas todos os anos, que faz questão de nos receber e que nos recebe sempre tão bem, realmente todos os anos. Estamos então aqui nesta casa de campo, esta casa de turismo rural, que já tive a oportunidade de referir várias vezes, e lá está, todos os anos conta aqui com esta tourada que também dá alguma vida à casa e é sempre um gosto abrir portas para este dia. Sim, já é tradicional, faz parte da nossa dia terceira, as nossas touradas, e o primeiro dia, dia 1 de maio, já é tradicional, não pode faltar. E prepara sempre aqui tudo a rigor, vejo aqui os amigos, eles estão-se a rir de si, mas se fosse para falar, eles não iam falar, não era? Normal. Mas prepara sempre tudo aqui a rigor, prepara sempre tudo, com os petiscos também tradicionais para este dia. As favas, a massa cevada, o arroz, os tremolos, o que é tradicional. E aqui esta casa é realmente também bastante tradicional. Ela tem duas componentes, já tive a oportunidade de ver ao lado e espero poder vir fazer uma reportagem sobre algumas peças que tem. Portanto, tudo aqui muito tradicional, relembrando os nossos tempos antigos. Exatamente. Pronto, a casa tradicional tem um museu ali das senhoras que moravam aqui, que era conhecido os pastéis violantes, então tem um tiar e viam da tecelagem. E a casa foi transformada em turismo rural, tem tido alguma aceitação das pessoas, tem várias reservas e pronto. É uma casa com muita história. Sim, muita história. E emblemática na freguesia. Sim, na freguesia toda a gente conhece a casa das tias violantes, toda a gente gosta e aprecia aqui a casa. E como é que chega então a sua ligação até esta casa e como é que é também gerir isto? Pronto, isso foi um projeto, uma coisa que eu sempre gostei das nossas tradições, das nossas coisas. Pronto, e fiquei com a casa já em 2011, depois fui fazendo uma exposição de fotografias e depois transformei num projeto de turismo rural. A ligação, pronto, a minha avó morreu, a minha mãe tinha dois meses, depois o meu avô casou com uma das irmãs aqui da casa, então depois ficamos mais como família. Tenho de uma das irmãs aqui da casa, que teve filhos, então são imigrantes na Califórnia, já aproveito para mandar um abraço para elas, e vão vir agora para São Joaninos, vão vir com a Filarmónica do Telar, vão vir cá à Ilha Terceiro e vão ficar aqui na casa. Pronto. E sei que o verão já está bastante preenchido para esta casa. Por enquanto tem sido, pelo menos o verão, menos de agosto até agosto tem, até setembro já tem umas reservas, tem. Ainda hoje recebi uma reserva de uma pessoa, tenho tido uma aceitação boa. E o que é que achou então deste início da época das touradas? Como é que foi aqui entre o rebuliço, como se costuma dizer? O que é que conseguiu apreciar? Faz parte.
Pronto, os tourinhos foram bons e as pessoas, houve muita, o tempo ajudou, teve muita gente na tourada e as pessoas gostaram e aceitaram como é normal. A primeira tourada é sempre aquela expectativa de estarem à espera para começar a época taurina. E em geral é uma pessoa assim aficionada, ou costuma ir a touradas ou é mais só aqui esta? Eu costumo vir mais ao pé da porta, como eu costumo dizer. Às vezes vou uma ou outra, mas gosto de ver as nossas touradas. E reconhece que é importante para a nossa ilha? Sim, então não pode acabar. Há alguém que queira acabar, mas não pode acabar de maneira nenhuma, porque faz parte das nossas tradições. Muito bem, muito obrigada e em nome de toda a nossa equipa aqui da Vitec, eu agradeço por nos receber mais um ano e que para o ano haja mais, espero que sim. Espero que sim, e aproveito para agradecer e mandar um grande abraço para quem nos esteja a ver, principalmente para os nossos imigrantes e para quem esteja lá em casa, e aproveito para agradecer. Muito obrigada a nós e espero que deste lado estejam todos a gostar. Está tudo a gostar. Consola, não é? Consola. Isto hoje à noite ainda vai ser um bocadinho longo, se calhar. É o quinto touro, exatamente, que já tivemos a oportunidade de falar, que realmente este quinto touro às vezes é o mais perigoso, como se costuma dizer, mas que faz parte também da tradição, o convívio entre pessoas. Deste lado, então, resta-me agradecer, em nome de toda a equipa, eu, Otávia Pinheiro, António Neves, Dércio Teixeira, João Bruno e com Paulo Feliciano também aqui na realização, que hoje estivemos aqui a partir da fonte da Ribeirinha para mais uma transmissão, para mais uma abertura de uma época taurina aqui na Ilha Terceira, como foi possível ver e perceber através dos comentários de José Paulo Lima. Uma tradição que, apesar de algumas críticas que tem sofrido e de algumas melhorias que possam existir, é uma tradição com grande importância, é bastante expressiva cá na ilha e, pelo que conseguimos ver, é uma tradição a manter e a continuar, está de saúde e a prova disso foi também o arraial, que estava bastante preenchido e, neste caso, com São Pedro, que de vez em quando quase que teimava em fazer alguma ameaça, mas o bom tempo manteve-se e foi possível abrir esta época. Até outubro é tempo então de touradas à corda na Ilha Terceira, são também muitas as pessoas a visitarem a ilha e a assistirem às touradas, a conhecerem melhor. Hoje, neste direto, com os comentários feitos e com a reflexão feita, também foi possível conhecer mais sobre esta tradição. Uma vez mais, agradecer a sua companhia. Vamos aos touros, então, até outubro. E da minha parte, então, obrigada, fique bem e até à próxima.